Agora fica na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Mais informações pelo telefone 2245-232. Dezesseis 4042 0706, 16 4042 0706. Vem pra Magalu. Rádio Imperial. A sintonia certa. AM 1550. Está entrando no ar. Debate 1550. Com Jorge Luiz. Informamos que a opinião dos convidados não representa necessariamente a opinião da emissora. Meus queridos amigos da Rádio Imperial, estamos começando por aqui o nosso debate 1550. Sejam todos bem-vindos. É sempre com uma alegria, é sempre com satisfação, né, que nós chegamos aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja, para participar com a gente do nosso debate. Seja muito bem-vindo, amigo, bem-vindo, amiga também. Estamos aí através dos aplicativos, de modo especial o aplicativo Radiosnet. Estamos também aí através do radinho, do Facebook, né, com áudio e vídeo. Fique à vontade, então, participe com a gente também. Mais um programa, mais um debate 1550. Vamos lá, então, cumprimentando aqui os nossos amigos, né, essa turma maravilhosa que segundas e quartas-feiras estão conosco aqui no nosso debate. Deixa eu cumprimentar aqui meu amigo, doutor Paulo Magno. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Jorge Luiz, boa tarde, Olívia, boa tarde, Zé Roberto, boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Imperial e aqueles que estão ligadinhos pela internet, através da Radiosnet, rumo a 1 milhão de acessos. Rumo a 1 milhão de acessos, é verdade. Olívia Wendling, boa tarde, minha amiga. Muito boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, meu mestre, boa tarde, José Roberto, e o carinho especial aos nossos ouvintes, né? Acessem aí o Radiosnet, queremos chegar nos 1 milhão de acessos o mais rápido possível. Muito bem, tudo bom, José Roberto? Boa tarde. Boa tarde, Jorge, boa tarde, doutor Paulo, boa tarde, Olívia, uma boa tarde especial aos nossos queridos ouvintes. Vamos ao encontro de 1 milhão de acessos e vamos conversar. Vamos lá. Bom, ontem nós comemoramos o Dia dos Solteiros, não é? Ontem, dia 15, foi comemorado o Dia dos Solteiros. A origem da data é desconhecida, mas se existe um dia especial para as pessoas que estão dentro de um relacionamento, né? Alguém achou justo também criar uma data para os avulsos. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de pessoas solteiras no Brasil é maior que a quantidade de pessoas casadas. São 81 milhões de solteiros e 63 milhões de casados. Né? No Distrito Federal, até 2021, havia 1,1 milhão de solteiros. A justificativa para manter-se solteiro vai desde manter o estilo de vida até curar feridas passadas ou se dedicar melhor a si mesmo. Mas o principal argumento é ter mais liberdade. De acordo com a psicóloga ouvida na matéria do G1, especialista em terapia de casal e família, Helena Abdala, a liberdade é fundamental para as pessoas que optam por viver sozinhas. Né?
E detalhe, né? A grande questão aqui é que e a solidão? Né? As pessoas devem se perguntar. E ela diz que, independente da escolha de ser solteiro, né, às vezes bate o sentimento da solidão. No entanto, para muitos, elas dizem que a questão da solidão resolve-se depois e se colocar na balança, né, o autoconhecimento, e vale até mais a pena do seu autoconhecimento e o cuidar de você mesmo, né? Como é que vocês veem aí essa questão? É uma matéria bem interessante, né? E diz lá embaixo, inclusive, na matéria, que independente do estado civil é preciso coerência, né? Aceitar a complexidade da própria vida é o primeiro passo para que as pessoas possam se desenvolver e se fortalecer, independente de serem solteiros ou casados, né? E uma outra parte que também chama muita atenção nessa matéria é o fato do número de solteiros, principalmente lá no Distrito Federal, que foi o que a matéria aqui citou, né? São 81 milhões de solteiros para 63 milhões de casados. Né? Como é que vocês veem essa questão, começando aí com a Olivia Wendel? Por que, Olivia, as pessoas estão optando, né, em sua maioria, que segundo essa pesquisa, inclusive com dados do IBGE, preferindo optarem por ficarem solteiros ao invés do casamento, Olivia? Olha, Jorge, nós somos aqui na mesa de uma geração onde nós casamos e tínhamos por objetivo continuar casados com essa pessoa e arrumar, né, dar um jeito, conversar, né, nós somos de outra geração, sobre as dificuldades do relacionamento. Hoje, já se casa, já de um tempo para cá, já se casa com aquela visão. Se não der certo, separa. Então, questões de evolução da vida. Agora, viver a dois, juntar as escovas, pendurar o pijama lá junto, é muito complicado, não é fácil. São duas pessoas com características, né, diferentes que vão passar a conviver, dividir um dia a dia. Estar namorando, encontrando é uma coisa. Você dividir, viver diariamente com a pessoa, completamente diferente. Você precisa aprender a ceder, você precisa concordar, a discordar, a neutralizar, e vice-versa. O outro também tem que fazer isso, não é só um. Isso também não é só da mulher, não. E a liberdade, eu acho que é questão de conquista, Jorge. Eu fui casada há 30 anos e, assim, eu fazia o que eu gostava e dentro de um acordo. Eu viajava, muitas vezes viajei com os meus filhos e ele estava trabalhando, as nossas férias normalmente não batiam e a gente se entendia sem problema nenhum, com confiança, não houve problema. Quanto à solidão, eu acho que é questão também de você trabalhar isso dentro de você. Você pode estar casado, você pode estar namorando e estar só. Se sentir, ter esse sentimento de solidão. Eu acho que isso aí vem muito de cada pessoa. Eu fiquei sozinha, morei sozinha durante 8 anos, depois que eu fiquei viúva, e, sinceramente, eu não gostei da experiência. Por isso é que eu casei de novo. Porque foi uma época que meus filhos casaram e eu fiquei realmente sozinha durante quase 8 anos. E hoje eu já estou casada há quase 5. Então, eu particularmente, isso também depende, tem pessoas que vivem maravilhosamente consigo mesma. Não é o meu caso. Eu sinto falta de conversar, de dividir, né? De falar, trocar uma ideia, e, de repente, você olha do lado, não tem com quem conversar.
É questão de opção, é questão de escolha. Agora, eu acho que é necessário, a pessoa, o ser humano, tem a necessidade, isso não é regra geral, mas tem a necessidade de ter uma outra pessoa do lado, uma companhia. Eu acho que faz falta, isso na minha opinião. Muito bem. Deixa eu ouvir agora aqui a participação do José Roberto em relação a esses dados, né, e esses números que mostram, já que nós estamos usando por base aqui o Distrito Federal, em que há uma maioria de pessoas que optaram por não se casarem, continuarem solteiros em detrimento ao casamento. Zé. Jorge, vou dar continuidade à bela análise que a Olívia começou e fez Obrigada. muito bem. Nós somos de uma geração que socialmente a vida nos empurrava para o casamento, né? A gente sabia que em determinado momento a gente ia, se desse sorte, tem muita gente que não casou, mas a maior parte arranjava uma namorada, ia conhecendo, ficava noivo, casava, a sociedade nos empurrava para o casamento. Era quase que uma obrigação a gente se casar. Havia uma cobrança, né, Zé? Havia até uma cobrança. Você vai chegando a uma certa idade, você tem que casar, e aquela coisa toda. Agora, se a gente imaginar, Jorge, se pensar bem, nós, graças a Deus, eu dei sorte, a Olívia dentro dos relacionamentos dela também, doutor Paulo, acredito também, e você, a gente deu sorte de ter um temperamento que nos ajudou a ficar casado esse tempo todo, que nós conseguimos eu falando do meu lado masculino, consegui uma companheira que completou as minhas necessidades e a gente foi crescendo junto. Agora, Jorge, se a gente for ver, o casamento é uma coisa milagrosa, porque você está unindo dois universos completamente diferentes. Por mais que você tenha aquele tempo de adaptação, de convivência com a pessoa, na época do namoro, do noivado, coisa e tal, mas a Olívia falou muito bem. O dia a dia é que vai te botar à prova se a tua vida, se vai ser aquela, ou se de repente não vai dar certo. Porque às vezes você convive com uma pessoa por um longo tempo, assim, namorando, noivando, num relacionamento, mas quando vai no dia a dia, dormir junto, acordar junto, usar o mesmo banheiro, porque você tem casa que só tem um banheiro, né? Você vai usar. Então, quando começa essa coisa dessa intimidade toda, às vezes começam as crises ali, às vezes as crises começam por conta de dinheiro, porque às vezes o que você pensou para a tua vida, os sonhos não acontecem, e aí começam as brigas. Então, eu acredito que muita gente hoje, Jorge, tenha assim, não tenha vontade de ter um casamento formal, uma coisa mais séria, exatamente por isso. E tem gente que se basta como companhia. Não precisa ter uma outra companhia. A Olívia falou que ela, no caso dela, ela sentia falta, até pelo fato de ter sido casada durante 30 anos, ter aquele tipo de vida, sentia falta e voltou a ter um outro relacionamento, e graças a Deus para ela, eu acho que deu certo. Mas tem gente que não acha necessário isso. E você vê, onde foi feita a pesquisa, Jorge? A pesquisa foi feita em Brasília, que é um centro assim de ebulição de trabalho. Você trabalha o tempo inteiro, né, lá por conta normalmente, grande parte da população de Brasília é funcionária pública, trabalha lá nos ministérios, nas repartições públicas, e trabalha muito. Então, a pessoa vai se acostumando, se não tem uma companheira assim formal de casamento, vai se acostumando a ter um relacionamento assim, aqui, um outro relacionamento ali, e vai levando a vida. E chega num determinado momento que o cara fala, não vou fazer nada que venha prejudicar a minha vida particular e prejudicar a vida de uma outra pessoa, porque eu quero casar. Então, hoje a coisa está mais assim, está muito mais solta. As pessoas têm mais facilidade
em resolver sua vida sem ter aquela formalidade de um casamento como nós tivemos. E o doutor Paulo Magno, como é que você vê, doutor Paulo, essa questão? Jorge Luiz, as pessoas confundem solidão com solitude, né? Solidão é quando você opta é o ato de estar sozinho, sem escolha. Você está sozinho, sem escolha. Não teve escolha. E a solitude é aquela solidão por vontade própria. Eu quero viver sozinho, eu não quero ter ninguém me perturbando, eu não tenho gênio para viver com alguém. Agora, a Olívia disse muito bem, como o Zé também falaram a respeito de casamento, né? Existem pessoas que, mesmo numa multidão de pessoas, elas estão sozinhas. Exatamente. Elas não têm relacionamento, elas não mantêm, elas não têm vontade de se relacionar com ninguém. Elas preferem ficar no mundo delas do que dividir, do que participar, do que interagir com outras pessoas. Não é só o casamento que te proporciona isso. Você, às vezes, pode morar sozinho, mas ter um ciclo de amizades grandes e se relacionar muito bem, não sentir solidão. Não é? Porque a solidão, ela justamente, Jorge. É o abandono que você dá à interação com outras pessoas. Mas tem pessoas também que são difíceis, né, doutor Paulo? São difíceis muito, no dia a dia, né? É o que a Olívia falou. Quando você junta as escovas de dente, a coisa começa a ficar complicada. Eu namorei, noivei, casei em 9 meses. Todo mundo pensava que a minha mulher estava grávida quando nós casamos, porque foi tão rápido. Nós somos dessa época. Chegaram a perguntar, a Penha está grávida? Eu digo, não. Ué, por que essa pressa de casar? Eu digo, porque eu quero casar. Ué, casamento precisa ter data pré-fixada? Precisa namorar 6 meses, ficar noivo 2 anos, para depois casar? Não, eu já vi tanta gente que namorou 11 anos e depois casou e separou em 3 meses. Exatamente. Por quê? Eu conheço alguns. Eu também conheço. Quer dizer, não é isso que faz com que você realmente se sinta sozinho ou acompanhado. Eu optei em casar, porque eu sou agregário. Eu gosto de viver em família. Então, eu disse, mais cedo, mais tarde, meus pais vão se embora. E eu vou viver o quê? Com as minhas irmãs? Eu não tenho obrigação de ficar me aturando, velho rabugento. Que isso? Aí, não, vamos casar, formar uma família, ter uma companheira, que realmente eu tenho. Agora, eu tenho toda a liberdade dentro do meu casamento. Se eu cismar de sair daqui de casa e ir a algum lugar, eu vou. Se a minha mulher quiser ir, ela vai. Geralmente, ela vai comigo. Quando ela não quer, eu vou sozinho. O que eu vou fazer? Agora, não é porque você casou que você vai perder a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Isso é inato do ser humano. Não é uma coisa que vai te impor que você, eu casei, agora eu sou escravo do casamento. Não. Casamento não é prisão. Ninguém, eu estou cansado de dizer isso aqui, ninguém é dono de ninguém. Né? A gente casa, a mulher não é a nossa propriedade e o marido não é a propriedade da mulher. É uma conjugação. É uma comunhão de ideias, de ideais que fazem com que você viva junto. Eu acho que é por aí, Jorge. Uhum. E isso traz a felicidade a você ou não. Agora, se você prefere viver sozinho, morar sozinho, isso não importa que você seja solitário. E a solidão, você vai escolher. Ou você quer a solidão, que não é por vontade própria, às vezes você é antipático, é um cara chato, ruinha, que a gente atravessa a calçada para não falar. Então, esse vai viver em solidão. Não é a escolha dele. Ele é uma pessoa intratável. Agora, a solitude, não. Essa você escolhe por vontade própria. Eu quero viver sozinho. Sozinho não quer dizer que você seja solitário. Uhum. Muito bem, muito bem. Jorge, hein, Jorge? Pois não.
Só para terminar, e se a gente for levar pelo lado do significado, casamento é união, né? Você está conjugando duas pessoas. Se você... Eu já escutei isso e eu concordo. Eu acho que, na verdade, quando a gente está em relacionamento com alguém, a minha função não é me fazer feliz, é fazer feliz a minha companheira. Porque se ela ficar feliz, normalmente isso vai voltar para mim e não vai me dar. E hoje a gente sabe muito bem que tem muito aquela coisa do egocentrismo, né? Só eu, mais eu e eu também. Então, quando a gente casa, a gente não é que a gente vá de repente deixar de fazer as coisas que a gente gosta, mas a gente também vai priorizar as coisas que o nosso parceiro gosta, né? Eu, por exemplo, tenho um exemplo que quando casei, eu morava na Ponte Fones e vim morar na Barão do Rio Branco. E eu tinha um futebol, domingo de manhã, que esse futebol, quando eu era solteiro, a bonitona da minha mãe ficava em casa esperando eu e meu pai, que jogávamos juntos, até 1h30, 2h, com o almoço pronto. E eu percebia que se eu quisesse continuar fazendo isso, eu ia ter problema no meu casamento, porque a minha mulher tem uma mentalidade diferente da minha mãe, é uma outra geração. Então, eu fui, de repente, priorizando coisas que o casal pudesse fazer, gostar. Porque se você for começar a pensar só em você, aí a tendência é que a relação vá ter problema. Muito bem, verdade. Bom, o nosso próximo tema aqui do nosso debate 1550, nós vamos estar falando agora sobre mais uma matéria, rapaz, que infelizmente, né, rendeu muita viralizou na internet, né? Eu estou falando aqui do caso daquele recém-nascido que foi colocado no bolso de um jaleco para uma dancinha. Olha só que loucura um negócio desse, né? O bebê que foi colocado no bolso do jaleco de uma fisioterapeuta durante um atendimento no Hospital Maternidade Marieta Conder Bonhouse, em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, segue internado, né? Segundo o boletim médico divulgado pela unidade hoje, o recém-nascido passou por exames médicos e está, graças a Deus, em ótimas condições. Em nota, a maternidade informou que o bebê não apresentou qualquer dano decorrente dos atos pela fisioterapeuta que aparece no vídeo. E também divulgou que ele continua no hospital apenas para ganhar peso. A data em que a gravação foi feita não foi informada. No vídeo que repercute na internet, uma fisioterapeuta aparece com o uniforme da unidade enquanto canta e dança uma música viral nas redes sociais com o recém-nascido dentro do bolso. Também é possível ouvir a profissional e quem a gravou rirem durante as imagens. A profissional foi afastada pela empresa terceirizada que a contratou e teve a carteira profissional suspensa de forma cautelar pelo Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina, que abriu processo ético disciplinar para investigá-la. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar crime na conduta da fisioterapeuta e dos demais envolvidos na gravação, que ainda serão identificados, segundo a delegada Vivian de Andrade Matos. O inquérito tem prazo de conclusão de 30 dias, conforme a delegada, mas pode ser prorrogado. O Ministério Público de Santa Catarina comunicou que uma denúncia foi enviada para o promotor da Infância e Adolescência, o Diego Rodrigo Pinheiro, na madrugada de terça-feira. Além disso, durante a tarde, um vereador do município também fez uma nova denúncia sobre o caso junto ao Ministério Público. Rapaz, que loucura um negócio desse, hein? Meu Deus do céu, rapaz, agora tu vê. Olha, sinceramente, olha, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Eu não sei, está todo mundo doido. Está todo mundo doido. Você pega uma fisioterapeuta, os fisioterapeutas são profissionais maravilhosos,
fazem um trabalho lindo na recuperação das pessoas, né? E de repente vem uma, coloca um bebê recém-nascido no bolso do jaleco e começa a fazer uma dancinha. Dr. Paulo Magno, imagina os pais dessa criança, Dr. Paulo. Ela teve sorte de eu não ser eles. Porque se ela tivesse, se eu fosse o pai dessa criança, ela ia se ver comigo. Eu não ia esperar a justiça, não. Eu ia resolver o problema. Porque isso não é nem... É sem noção. Uma pessoa que faz isso é sem noção. Primeiro que essa criança, se ela está ainda no hospital, na maternidade, para ganhar peso, é sinal que essa criança ou nasceu prematura ou ela nasceu com alguma falta de nutrientes básicos para ela. Deve ser uma criança muito pequena e um perigo que ela estava fazendo. Ela colocou a vida dessa criança em risco, porque essa criança está com os ossos recém-formados, ela ainda não... Quando se pega um bebê recém-nascido, meu Deus do céu, a gente tem que ter um cuidado extremo, porque é tudo frágil na criança. Uma maneira que você pega errado a criança, você pode causar um problema seríssimo na criança. Como é que ela coloca a criança no bolso e sai dançando? É louca? É maluca? O Conselho fez muito bem de caçar a carteira profissional dessa fisioterapeuta. Ela não tem condições de trabalhar. Ela não pode trabalhar, tem que ser interditada. Porque isso é uma falta de noção total. Onde se viu uma coisa dessas? Realmente, Jorge, olha, nós estamos chegando a um ponto que a gente não sabe mais se nós estamos formando profissionais. Aliás, eu volto a dizer aquilo que eu sempre digo. Para você entrar numa faculdade, você tinha que fazer um exame psicotécnico. Porque o que está saindo de maluco formado por aí não está no normal. Nós estamos vendo em todas as profissões coisas escabrosas. Outro dia era um médico, outro dia era um dentista, outro dia era uma enfermeira, agora uma fisioterapeuta. O que é isso? Aonde que nós vamos parar? Tem que fazer um exame psicotécnico nas pessoas antes. Porque às vezes nós estamos lidando com um psicótico, com um psicopata. E ele não pode se formar. Ele não tem condições de ser um profissional daquilo, da área que for. Então, realmente, ela deu muita sorte. Deu muita sorte de eu não ser o pai dessa criança. Agora, é interessante que ontem eu fiz a entrevista, ontem no programa, com duas psicólogas. Duas. Não sei se a Olívia teve a oportunidade de acompanhar. Duas meninas, assim, empreendedoras. E no final eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu disse assim: hoje nós vivemos um período de muito estresse. Nós vivemos um período, ao mesmo tempo, de depressão. Eu acho que nunca as pessoas tiveram tanta depressão como nos dias de hoje. E eu perguntei a elas: a que vocês atribuem tantos casos de depressão, pessoas com saúde mental debilitada, né? E elas disseram que uma das causas é isso aqui. Elas apontaram, elas falaram: isso aqui tem feito muito mal à mente das pessoas. Exatamente. Por exemplo... Aliás, Jorge, se você me permite, os médicos aconselham que as pessoas não utilizem celular meia hora, 30 minutos antes de você ir dormir. Porque realmente isso atrapalha o seu sono. Então você veja, são médicos que falam, são pessoas que conhecem, que estão habilitadas para dar esse tipo de conselho. Né? Não somos nós que estamos falando. E eu estou dizendo isso, doutor Paulo, porque o que acontece? Nós temos visto
As pessoas estão perdendo a noção em relação à exposição. No caso dessa fisioterapeuta, por exemplo, ela pode... Você veja bem, você fazer uma faculdade, você se formar numa faculdade de fisioterapia, você se formar numa faculdade, numa medicina... Hoje em dia, primeiro, qualquer tipo de faculdade, mas eu estou falando aqui de modo especial da fisioterapia. Não é fácil. Não. Você tem que estudar 4, 5 anos, né? Se dedica. Ou, se não pagou, você fez uma faculdade pública, mas também não é fácil para você entrar. E, de repente, veja bem, doutor Paulo, o fato de você querer se expor aqui, porque quem faz uma dancinha, você vai fazer uma dancinha para quê? Para guardar no teu celular? Não tem. Você vai fazer uma dancinha para quê? Aquela coisa para quê? Para TikTok, para não sei o quê, para postar na internet. Só que as pessoas atrás dos likes, elas estão perdendo a noção. Pessoas estão perdendo a vida porque querem fazer a melhor selfie. Não, a melhor selfie. Estão em busca da melhor selfie. Elas querem se colocar à beira de um precipício para fazer aquilo que ninguém fez ainda, porque querem likes. Entende? Então, ao ponto, isso aqui realmente está mudando a cabeça do pessoal. Está mudando. Você pega uma profissional que é uma fisioterapeuta, ela fala, pô, o que nunca fizeram ainda? Já sei, botar uma criança recém-nascida no bolso e dançar e depois postar na internet. É isso. Infelizmente é isso. As pessoas estão perdendo a noção do que pode e o que não pode. Do que é lícito que se faça e do que não é lícito. Do que essa exposição exagerada pode fazer com as pessoas. Então eu volto à entrevista que eu fiz ontem e realmente, doutor Paulo, as pessoas por causa disso aqui, as pessoas estão perdendo a noção. Total. Colocam a sua vida em risco e ainda a sua profissão. Né? Sim, a dos outros e a profissão. Colocam sua profissão em risco. Eu fico impressionado, sinceramente, perderam a noção. Pois é, às vezes a gente vê certas cenas na internet que assustam até a gente. Cenas de acidentes que as pessoas fazem questão de ir lá dentro quase filmar. Coisas horríveis. Para que postar um troço desse? Qual é o prazer mórbido que tem de postar uma cena dessa? O sujeito lá levou um tiro na cabeça, mostra a cabeça do cara toda desfacelada. Para que isso? Qual é o prazer sádico disso? Exatamente. Não, e o pior é que as pessoas ainda ficam assim. Você deve participar de grupos da internet e as pessoas ficam assim, tem foto. Quer dizer, as pessoas parecem que adoram ver a desgraça dos outros. Nunca vi isso. Exatamente. Olha, essa geração, sem brincadeira, olha, rapaz, eles estão perdendo a noção do ridículo. Essa é a grande verdade, perdendo a noção do ridículo. José Roberto. Ô Jorge, concordando com você e com as psicólogas e, ao mesmo tempo, também fazendo uma provocação. Será que é o celular ou são as pessoas que estão com problemas, Jorge? Porque você vê, você falou muito bem aí, a pessoa passa 5 anos estudando uma faculdade que deve ser cara, não é barata, né? Mesmo você indo para uma faculdade pública, você tem os gastos de estar fora da sua cidade, ter que comprar material, ter hospedagem, tudo é caro. Aí a pessoa passa uns 5 anos, depois faz uma pós-graduação, depois tem que fazer curso em cima de curso, que um fisioterapeuta ele nunca pode parar como médico, como qualquer profissional, né? Ele nunca vai parar de estudar. E aí a pessoa faz um tipo de situação, provoca um tipo de situação que pode levá-la até a prisão, cara. Você vê que se, de repente, graças a Deus, não aconteceu nada com esse recém-nascido. Mas, como bem diz o doutor Paulo, como é uma figurinha muito frágil, você imagina se ela botasse o bracinho de uma maneira diferente, quebrasse alguma articulação, ou mesmo
a própria colunazinha da criança, que é muito frágil. Então, você vê, Jorge, que tudo bem, a gente concorda que o telefone celular ele provoca instintos perversos nas pessoas, mas as pessoas estão muito doentes também, porque isso aí, nós todos aqui temos celular, pô, mas eu conheço vocês há tantos anos, nunca vi ninguém de nós fazer uma coisa desvairada como essa, nem perto, nem assim, próximo a alguma coisa que vá contra a nossa conduta. Então, a gente vê que o celular ele é a ferramenta que provoca isso. Mas as pessoas estão muito esquisitas ultimamente, Jorge. É só a gente ver os temas que você coloca para a gente debater, né? E esse é mais um desses temas. É uma coisa assim, eu vejo vocês que têm tanto amor pelos seus cães, né? A Olívia, você, o Dr. Paulo, que cuida do cachorrinho lá do Nicolas. Então, a gente fica vendo esses animais, eles parecem mais humanos que esses caras, porque os animais não fazem coisas assim. Se você der a comidinha dele, a água dele, tratar com carinho, eles vão ser dóceis até morrer. Não vão fazer nada contra as pessoas que os tratam com carinho. Agora, o ser humano, não. Você vê o ser humano cada dia nos surpreendendo mais com situações burlescas como essas. Aliás, José, você tocou num assunto muito importante, porque o animal reflete o dono. Exatamente. O animal reflete o dono. Animais agressivos é porque o dono é agressivo. O dono provoca esses instintos dele, né? Transfere os instintos dele para o animal. Então, a gente incentiva. A gente fica vendo, Jorge, olha o que se passa na cabeça de uma profissional num lugar, praticamente na sala de parto, porque ela deve ter pego a criança e se levou para uma outra sala para fazer a limpeza, coisa e tal, mas está dentro do processo ali do centro cirúrgico. Pô, o que leva um profissional a fazer isso? E agora, Jorge, como é que você restabelece a tua credibilidade depois de uma situação dessa? Você tem coragem de ir numa fisioterapeuta ou levar seu filho, ou um hospital contratar um profissional desse? Vai ficar na rua da amargura por uma coisa impensada, uma coisa idiota dessa. Pô, você vai brincar com uma situação. O Dr. Paulo foi muito, muito assim, claro na explanação dele. Pô, você brincar com um ser tão frágil quanto um recém-nascido, cara, é uma coisa que não... Olha, simplesmente, eu não sei se é por conta da visibilidade, se já existia isso e a gente não sabia, mas é surpreendente os casos que a gente tem debatido aqui, o nível de maluquice, né, de coisas assim que a gente não pode imaginar que um ser humano tenha e possa produzir cenas horríveis como essa. Agora, você sabe dizer, antes de eu ouvir a Olívia, o que mais me chama a atenção é o seguinte: a pessoa não faz a menor questão de esconder. Não, ela posta. Ela expõe isso como se fosse uma coisa mais maravilhosa do mundo. Maravilhosa. Isso é exibicionismo. É lacração. É lacração. Quer lacrar. Exatamente. Eu quero ser melhor do que alguém. Vou ganhar não sei quantos likes. Exatamente. Eu quero fazer uma coisa que ninguém até hoje fez. O quê? Colocar um bebê recém-nascido no bolso de um jaleco e dançar. Fazer uma dancinha. Gente, o que é isso? Eu como sou uma pessoa que eu gosto muito de agregar conhecimento, a gente fica vendo, às vezes, alguns profissionais, como essas psicólogas que deram a entrevista para você, profissionais que vêm com temas que vão agregar. O Dr. Paulo entrevista várias pessoas assim muito interessantes, que vão agregar coisas à nossa vida. Mas isso não chama atenção, Jorge. Então, você, às vezes, fica vendo um depoimento de um profissional, ou médico, ou um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, uma psicóloga, falando de algum tema.
e aí ela fala, só ela falando. Isso não agrada, Jorge. Isso é impressionante. As pessoas não se interessam em ganhar conhecimento. Elas querem essa coisa, que nem o doutor Paulo falou. É uma foto de alguém levando um tiro na cabeça, essa demonstração dessa irracionalidade dessa profissional com esse recém-nascido. Isso faz a festa dos lacradores. Agora, aí eu te pergunto o seguinte, Zé, mas por que fazem a festa? Porque você tem duas situações em que há um problema psicológico. Ontem eu estava conversando com elas também, eu falei, olha, realmente vocês estão de parabéns, vocês escolheram uma profissão muito importante e tem um detalhe. Como vocês vão ter clientes? Porque parece que realmente nós vivemos um período em que eu não sei o que está vendo, está dando algum problema aí. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque, ao mesmo tempo, se faz isso, aí o doutor Paulo falou e você complementou, o que está acontecendo? Elas postam porque tem quem consome esse tipo de conteúdo. A irracionalidade está dos dois lados, né, Jorge? Exatamente isso. Olívia Wendel. Jorge, concordo com tudo que já foi dito. Agora, é total irresponsabilidade, é querer aparecer, é querer se exibir, né? Fazer algo que ninguém fez, e o risco muito grande. Se essa criança cai, Jorge, só o tombo, só a altura, matava. A criança, o recém-nascido, é altamente sensível, altamente vulnerável. Então, é irresponsabilidade. O que você vai dizer para um pai, para uma mãe dessa criança? Né? Então, e fora que ela, dentro de um hospital, ela deveria estar trabalhando, deveria estar atendendo também outras pessoas. Então, a coisa vai ficando, né? Tudo que já foi dito aí. O local de trabalho não é para isso, né, Olívia? Não é. Você vai brincar, você vai dançar, você vai se divertir no seu local de trabalho. Não é? Vai lá. Agora, esse tempo, além de estar fazendo um risco imenso, colocando em risco a vida dessa criança, desse recém-nascido, com tudo que já se falou, mas se cai também, porque o bolso também é raso. Então, mata essa criança e você vai dizer o quê para o pai e para a mãe dessa criança? Né? E, por outro lado, ela, dentro de um hospital, num local de trabalho, ela deveria estar atendendo outras pessoas. Então, a gente vê, Jorge, que além da loucura, do estado louco do ser humano, né, de alguns seres humanos, você vê que tem outras pessoas que aplaudem, são os likes da vida. Então, você abre o seu Facebook e você vai olhar seu Instagram, você vai olhar o que o fulano postou. E aí você sai fazendo 1001 comentários. É o que o mestre falou. Tem um acidente, cadê as fotos? A gente lê isso direto. Então, quer dizer, se existe, é o que a gente fala, se existe o roubo, porque existe quem compra. E é o mesmo caso. Se postar na internet, existe quem vai curtir. Então, o erro está aí. Agora, realmente, o celular é um instrumento que deveria ser melhor usado. Ontem o comentário foi perfeito, porque nós aqui, nós temos celular, vivemos dele, precisamos dele, mas não se tem essa necessidade de estar colocando fotos nossas, fotos de atitudes nossas desnecessárias. Eu, às vezes, até provoco, eu boto um prato lá, um bolo, uma torta, eu, às vezes, faço. Mas aí é gostoso, né, Olívia? Aí é gostoso. Até gera um tumulto de vez em quando. Gera raiva porque a gente não está comendo. Pois é, eu até faço. Agora, sem o intuito de prejudicar, de machucar ninguém, sem sombra de dúvida. Agora, tem gente que é chegado, que gosta, não adianta. Ô, Jorge, e não podemos nos esquecer de quem filmou, né? Exatamente. É tão responsável quanto, né? Exatamente, é cúmplice, né? É tão responsável. E detalhe,
E detalhe, era profissional de saúde, porque senão não tinha que estar naquele Estava lugar. dentro Tinha do acesso ambiente. àquele lugar ali, né? Exatamente. Está dentro do mesmo ambiente. Agora, imagina o pai e a mãe dessa criança ao verem esse vídeo vazando na internet. Imagina. É o que eu disse, Olivia. Ela teve sorte de não ser o pai. E eu a mãe. Porque, olha, a ferinha aqui ia pegar pesado. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas sem fazer barraco. Muito bem. Por muito menos, deixa eu colocar aqui. Por muito menos, eu já arranquei o Nicolas quando ele tinha 1 ano e meio de uma cadeira de um médico, porque o Nicolas tinha estrabismo. E eu fui levá-lo numa clínica lá em Niterói. O médico pegou, sentou o Nicolas na cadeira. Não, ele tem que ficar. Eu digo, não, tem que ficar, não. Senhor, com licença. Passei a mão no Nicolas, levantei, saí da clínica e fomos embora. Eu já tinha pago a consulta. Dane-se, não é assim que se trata uma criança. O paciente, ele ia traumatizar meu filho. Independente da idade, é um paciente, né, doutor? Exatamente, fez muito bem. Resultado. E isso foi indicado, a clínica foi indicada, não foi assim aleatoriamente, não. No entanto, depois eu consegui um médico, que é uma sumidade, que até tem um nome, é professor, tem um nome do auditório lá da clínica do Tanuri, que foi quem operou aqui em Petrópolis, o doutor Yoshifumi Yamane, que é uma sumidade. A diferença... Porque o Nicolas não queria mais sentar nunca mais na cadeira. O doutor Yamane ainda disse para ele, não, o senhor senta com ele no seu colo, eu vou examiná-lo no seu colo. Então, você vê a diferença de um profissional para o outro. Claro, e a criança assim como um animal. Você se torna... Ele ficou traumatizado, Olivia. Claro, porque é como ele foi tratado, claro. E para ele, né, 1 ano e meio, o entendimento dele. Toda vez que eu sentar ali, isso vai acontecer. A técnica do médico, tratando, brincando, pegando brinquedos para justamente ele acompanhar. Para distrair, adquirir confiança. A cirurgia foi 100% de sucesso. Pensa bem. Então, veja só, né? Doutor, eu acho que a medicina ela tem que ser encarada assim, como uma ciência multidisciplinar. Não pode ser só o conhecimento. Não, lógico que não. Você tem que saber atender. Um bom exemplo, quer ver um bom exemplo? Ali no Bauhaus, agora, o laboratório, não vou dar o nome, porque todo mundo conhece, é o maior de Petrópolis. Tem uma sala de recepção com brinquedos para as crianças, para a criança se acalmar, para depois, quando for... Exatamente. Porque, então, isso aí é a diferença entre, que nem o doutor está falando, olha que diferença de tratamento de um para o outro. Né? Você podia ir na clínica mais famosa, mas se o cara fez essa ignorância, já não vai voltar mais no chão. A mesma coisa são as escolas. Fui a esse especialista graças justamente também ao Tanuri, que foi ele, o Guilherme Tanuri, que indicou. Procure o professor Yamane. Me deu o endereço, era em Copacabana e tal. Eu fui lá no consultório dele, suei para conseguir uma vaga, porque o homem é altamente concorrido. E ele veio a Petrópolis, operou o Nicolas aqui em Petrópolis. Paguei o sumo mesmo, tudo bem. Mas fez a cirurgia aqui em Petrópolis, correu tudo bem e pronto, não tive mais problemas. Agora você veja, como é que você força uma criança dessa forma? Senta aí, tem que sentar, olha para frente. Não é assim. A primeira semana na escola, arranca uma criança da mãe, a criança que passou a vida inteira, os seus 5 anos, dentro de casa com a mãe, arranca essa criança, joga ela dentro de uma sala de aula. Ela não volta mais, ela não vai ter rendimento nenhum. É conquista. Meu filho era vivo para diabo, porque nós trabalhávamos, eu trabalhava, a Penha trabalhava também, e a gente teve que botá-lo cedo na escola, né? Não existe mais, eu posso falar. Era a escolinha do Saerto aqui na Marechal Deodoro, né? Aí
ele ficava fazendo uma birra danada e tal. Aí a gente ficava preocupado, né? A Penha ficava desesperada de deixá-lo chorando. Aí, mas ele era vivo. Quando a Penha virava as costas, tem que sair e tal, ele estava chorando. Daqui a pouco ele virava para a professora e dizia assim: minha mãe é boba. E começava a rir, brincar, se enturmava, pronto. Que criança tem isso? Ela faz as coisas. Faz para chamar atenção. Se dá certo. Tem que saber. Né? Agora, Muito se der bem. certo, ela me leva para casa, tá tudo bem. Lógico. Bom, deixa eu colocar aqui a participação da turma aqui que está com a gente. Deixa eu colocar aqui o alô da Eunice. Boa tarde, queridos debatedores. Aqui estou para acompanhar mais um excelente debate, 1550. Valeu, Eunice. Deixa eu ver quem mais está chegando. Boa tarde, amigos debatedores e ouvintes. Vamos para mais um debate de sucesso. Um abraço a todos. Regina Cronenberg. Obrigado, Regina. Abração para você. Marilene Azevedo, boa tarde, debatedores. Estou assistindo vocês. Uma feliz tarde de quarta-feira. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado, Marilene. Vera Lúcia Sixel, boa tarde para todos. Ótimo programa. Obrigado, Vera. Tudo de bom para você aí também. Mary Correia, boa tarde, Jorge. Amigos debatedores e amigos ouvintes. Jorge, fui casada há 33 anos. Estou viúva há 5. E optei por ficar sozinha. Está aí o depoimento da nossa querida Mary Correia. Muito bem, Marinha. Obrigado pela sua participação e seu depoimento aqui com a gente também, né? O empresário Daniel Vorcaro resolveu gastar 1 milhão para cada ano de idade da filha. Natural de Minas Gerais, o bilionário de 39 anos desembolsou nada mais nada menos do que 15 milhões para realizar a festa de aniversário da jovem de 15 anos. A luxuosa celebração, que contou com a participação de celebridades como Alok e Dennis DJ, ocorreu no último sábado, dia 5, no condomínio Miguelão, na cidade mineira de Nova Lima. Antes do evento, o empresário pagou para asfaltar as ruas de acesso ao condomínio e preparou um palco exclusivo para a festa. Para os vizinhos, foram oferecidas cestas de bebida e um convite para se hospedar no luxuoso Hotel Fazano. Todo esse gasto na festa, que contou ainda com um bolo encomendado em São Paulo por cerca de 25 mil reais, chamou a atenção de internautas. A pergunta que não quis se calar no final de semana foi uma só: quem é Daniel Vorcaro? Bilionário, filho de Henrique Vortaro, fundador do grupo Multipar, ele é sócio majoritário do Banco Master e um dos proprietários do hotel de luxo Fazano, localizado no bairro do Itaim, em São Paulo. Ele possui um fundo de investimentos de 100 milhões na futura SAF do Clube Atlético Mineiro. Rapaz, esse realmente... Bom, Olivia Wendling, 15 milhões, 1 milhão para cada ano da filha. Valeu? Valeu a pena? Valeu. Valeu. O dinheiro é dele, a opção é dele, a filha é dele, quem gastou foi ele. Valeu. Eu acho que é por aí, Jorge. Eu acho que o que é de gosto regala a vida, sabe? Tinha para gastar, né, Olívia? Tinha para gastar, ué. Vamos fazer o quê? Eu acho que é por Você aí. imagina, né? O bom seria ser seu vizinho para ganhar a cesta. Pois é, né? Não Ele é? podia também ter encomendado o bolo comigo também, né? Sem problema nenhum. 25 mil reais o bolo, Olívia. Imagina. Que maravilha, Que gente. bolo foi esse, né? Que bolo? Será que tinha ouro no recheio? Porque teve churrasco com ouro, né? Tinha churrasco com ouro em outra festa. De repente, no recheio, de repente, aquelas folículazinhas de ouro, quem sabe? Agora, Dr. Paulo Magno, na pior das hipóteses, foi uma festa de 15 anos para não se esquecer. Nunca. Né? Não só para a menina, mas para quem participou, né? Você imagina. Né? Não resta a menor dúvida. Pena que eu não estava lá. Não fui convidado. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que com gastar 1,5 milhão, a gente pode gastar com outras coisas. Não, o doutor Paulo, é 1 milhão para cada ano.
São de 15 vida. milhões. 15 milhões. 15 milhões, eu me enganei. 15 milhões é muito dinheiro, daria para fazer muita coisa por muita gente, né? Mas ele teve o prazer de querer dar essa festa para a filha dele. Talvez a filha dele mereça bastante. Espero que ela saiba reconhecer isso no futuro. Não seja uma outra que depois vai jogar na cara do pai determinadas coisas, né? Ou então matá-lo, né? Pois é. Então a gente espera que ela seja uma menina que mereça, de fato, isso. Agora, se eu tivesse dinheiro como ele tem para dar uma festa de 15 anos para uma filha, eu daria sim, Jorge. Não veria isso como ostentação, não. Eu faria por vontade. Eu acho que cada um dentro do seu limite. É o meio até dele gastar o dinheiro. Exatamente, né? Gastar dinheiro. Quantas pessoas, naturalmente, foram empregadas por conta dessa festa? Quantos ganharam dinheiro em torno por essa festa? Quer dizer, eu acho legal. Eu não acho nada demais, não. Quisera eu poder promover uma festa dessa. Puxa vida. Não é? Promoveu a estada em um hotel de luxo para os convidados. Quer dizer... Pessoas que talvez nunca tiveram num hotel desse, nunca tiveram condições de ir a um hotel desse, foram premiadas também, né? Agora, é interessante, né? O doutor Paulo tocou, por isso que o debate é interessante, né? A gente, no primeiro momento, a gente olha a coisa pelo lado da ostentação, mas o doutor Paulo levantou uma bola muito interessante. Quanto de emprego não foi gerado na realização desse evento? Esse é um lado positivo que eu, sinceramente, eu não estava olhando por esse lado. Eu estava olhando pelo lado, caramba, 15 milhões. Mas quantas pessoas ele deve ter convidado, Jorge? Né? Então, quantos garçons, quantas pessoas, cozinha... e tudo que foi comprado mesmo, né? Toda a parte de salgados. Não foi a mulher dele que foi para a cozinha enrolado assim. Foi fazendo e botando no freezer. Então, isso tudo foi feito por profissionais. Quer dizer, ele ajudou a muitas pessoas. Garanto que cada um que recebeu disso, graças a Deus que teve essa festa. Boa, muito bom esse lado, muito bom esse enfoque, muito bom esse enfoque, parabéns pelo enfoque. José Roberto. Não, Jorge, ele turbinou a economia local com 15 milhões, né? Até bens a folha de pagamento, a rua. Se bobear, a folha de pagamento de uma prefeitura. Asfaltou a rua. Asfaltou a rua. Contribuiu para a cidade. Eu acho o seguinte, Jorge, por exemplo, essa coisa da gente ficar querendo dar palpite na vida dos outros, se ele tinha o dinheiro, se ele gastou, se ele achou que tinha que gastar, o dinheiro era dele. E pelo que ele tem, Jorge, você vê, ele é dono de 1/9 da SAF do Atlético, custou 900 milhões, ele é dono de 1/9 dessa SAF. Né? Ele junto com os meninos da vida, aí, da MRV, do BMG, coisa e tal, esse é o nível que ele é o local onde ele transita. E de uma franquia, Zé, e de uma franquia que é o Façano, que é uma franquia famosíssima, internacional. Então, eu só espero, e isso a gente não pode fazer nenhum juízo aqui, porque a gente não sabe o quanto esses caras dão para a caridade, a gente não tem ideia. A gente acha que só porque o cara é rico, o cara não dá dinheiro. O cara dá muito dinheiro. Ele deve dar dinheiro, deve ajudar um monte de gente. E a gente não precisa ficar fazendo esse joapo se o cara podia usar esse dinheiro para dar para uma instituição, coisa e tal. Mas ele deve dar dinheiro para a instituição também. Agora, é aquela coisa, se ele tem dinheiro para fazer, eu acho que não somos nós que vamos ter que julgar, porque o dinheiro é dele, é um dinheiro privado, ele não está gastando dinheiro de ninguém, não está roubando ninguém. E aí, o que acontece? A gente só lamenta, Jorge, a gente não está no círculo de amizade dele, porque além dessa festa, tu imagina a festa de casamento. Se a festa de 15 anos foi assim, você imagina a festa de casamento. Então... Eu vou tentar fazer amizade com ele, Zé, para ser convidado. Vamos elogiar bastante aqui, quem sabe não cai um convite para a gente. Ô, Jorge, a gente tem que analisar também o seguinte,
O doutor Paulo falou um negócio, até me fugiu aqui. Velho é uma droga. A gente pensa que... Não, eu ia falar o seguinte, Jorge. Não é porque o cara é milionário que o cara rasga dinheiro. Não, se ele fez essa festa, é que ele fez sabendo que podia fazer. Porque não vai rasgar dinheiro, ninguém rasga dinheiro. É porque ele tem muito dinheiro. Ele é uma forma dele gastar. Né? Eu, por exemplo, não conhecia esse cara, Jorge. Eu acredito, não sei se o doutor conhecia. Eu conheço o Façano. Aliás, conheço, não. Não, o hotel, sim, a família Façano. A família Façano. Na televisão, o Façano pai. Né? Mas a gente não sabe, não sabia. Eu, por exemplo, não conhecia esse cara sabendo que ele era dono desses outros tantos negócios. Mas, Jorge, a gente fala o seguinte: hoje nós estamos dentro de um patamar que a nossa festa é com salgadinho, mas se a gente tivesse muito mais dinheiro, a gente ia aumentar o patamar. Eu sempre falo o seguinte: você na vida tem que ser sempre, mesmo não tendo dinheiro, você tem que ter bom gosto. Porque se você não tiver bom gosto, quando tu tiver dinheiro, tu não vai saber o que fazer com dinheiro. Exatamente. A gente tem que sempre admirar essas coisas bonitas, né? Boas comidas, bons vinhos, boa bebida, bons carros, porque se um dia tu tem uma oportunidade de ter, tu tem que estar preparado. Eu lembro de uma história rapidinho do meu pai, Jorge. Meu pai jogou na loteria desde quando criaram aquela jogo da zebrinha lá do campeonato. Um dia eu cheguei para almoçar com eles, eu estou vendo que ele está meio nervoso. Eu falei, pô, está acontecendo alguma coisa? Ele falou, você já viu o prêmio da Mega Sena dessa semana? Eu falei, já. Eu falei, já imaginou se eu ganho? Eu falei, pai, só tem um jeito de você não ganhar, é não jogar. Se você jogar, você está arriscado. Pô, tomara que ganhe. Né? Mas é aquela história da pessoa que tem muito, que pode ter muito e não está preparado para isso. Então, a gente tem que estar preparado, tem que achar assim, admirar coisas boas, lugares bonitos, porque senão você vai ter a vida medíocre que a gente tem, infelizmente. Medíocre, entre aspas, no sentido de média, não de pejorativo, não. Agora, você imagina, olha só, ele tem 39 anos, a filha fez 15, ele gastou 15 milhões. Vamos ter que fazer uma amizade com ele para a festa de 30 anos, porque serão o dobro, né? 30 milhões. Mas aí, então... Jorge, o sogro da filha vai entrar junto, porque deve ser um milionário também. Porque esses caras não deixam o filho casar com gente sem dinheiro, duvido. É verdade. É uma coisa vão juntando fortunas. É verdade. Muito bem. Gente, eu tenho que agradecer aí a vocês pela participação. Olivia Wendling, muito obrigado. Muito obrigada eu, Jorge, mais uma vez pelo convite. Grande abraço para você, para o meu mestre, para o Zé Roberto e o carinho, como sempre, especial aos nossos ouvintes. Voltamos segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, José Roberto. Obrigado, Jorge. Um abraço para o doutor Paulo, um beijo para a Olívia, um beijo grande para os nossos ouvintes. Querendo também, o Jorge, parabenizar pela escolha dos temas. Você hoje foi bem direto, em temas bons para a gente conversar bastante. Tá? Um abraço grande para os nossos ouvintes e até segunda-feira. E vamos rezar para que o Flamengo hoje não nos dê outra tristeza. Ai, meu Deus, nem me fale. Já trocaram até o preparador físico, né, Jorge? Depois da briga ontem, contrataram o Zé Aldo para ser o preparador físico do time do Flamengo. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado a você, Jorge Luiz, pela participação no programa, líder de audiência da nossa Rádio Imperial. Um beijão na Olívia, um abraço para o Zé Roberto, um abraço para todos os nossos ouvintes, nossos internautas, e até sábado, quando estaremos aqui na Rádio Imperial, também pelo Facebook, com live do nosso programa Nós Servimos, a partir das 9 horas da manhã. Até lá. Se Deus quiser. Obrigado a Paula Xavier e William Schmidt. Um grande abraço a todos. Valeu. CYJ 4